O prêmio de melhor jogador da América do Sul, ou Prêmio Rei da América, foi originalmente criado pelo jornal venezuelano El Mundo em 1971, e até o ano de 1985 foi o responsável por escolher o melhor futebolista em atividade no continente. A partir de 1986, a responsabilidade e organização do prêmio passou a ser do jornal uruguaio El País, e a escolha é feita através de votação de vários jornalistas renomados espalhados por todos os países sul-americanos. E o jogador que mais se destacou no ano e o que mais recebeu votos, obviamente ganha o prêmio. Muitos jogadores brasileiros ao longo da história ganharam o prêmio, com o meio-campo Zico sendo o que mais vezes foi eleito, sendo escolhido 3 vezes o Rei do Continente. Nesse vídeo vamos contar o paradeiro dos 10 últimos jogadores que foram eleitos o Rei da América. Só que antes, deixe o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Germancano teve uma performance espetacular a serviço do Fluminense na temporada de 2023, quando fez 40 gols, 13 deles na Copa Libertadores, onde foi extremamente decisivo no título tricolor. Não teve quem duvidasse que ele merecidamente fosse eleito o Rei da América. Na eleição de Rei da América, ele desbancou Luis Suárez do Grêmio e Nicolás de la Cruz do River Plate. O argentino em 2024 ainda é jogador do tricolor. Na temporada de 2022, o atacante Pedro do Flamengo se tornou titular absoluto após a chegada do treinador Dorival Júnior, e com isso pôde mostrar o seu faro de gol, sendo de fundamental importância nos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Ele também conseguiu um espaço na lista final de Tite na Copa do Mundo do Catar. Tendo feito 35 gols na temporada, o decisivo Pedro foi eleito o Rei da América, e na eleição ele desbancou seu companheiro de clube de Arrascaeta e Julián Álvares, na época defendendo o River Plate. Em 2024, Pedro ainda está no Flamengo. Em 2021, o jogador eleito Rei da América não foi campeão da Copa Libertadores, isso porque nenhum atleta do elenco do Palmeiras foi o agraciado. Julián Álvares, na época com 21 anos, estourou de vez no River Plate em 2021, e o destaque do jogador foi a mais a nível nacional, já que a única competição continental que ele disputou foi a Libertadores, onde entrou em campo 10 vezes com o River e fez apenas 2 gols. Na eleição, Álvares desbancou Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi vice-campeão da Libertadores e ainda terminou como artilheiro, e o capitão palmeirense Gustavo Gomes. Álvares, mesmo com a pouca idade, já foi campeão de tudo, tendo vencido a Copa do Mundo, a própria Libertadores, e atualmente a serviço do Manchester City, também já foi campeão da Champions, da Premier League, dentre outros títulos. Em 2020, o Rei da América também não esteve no elenco campeão da Copa Libertadores, com o título naquela temporada também ficando com o Palmeiras. Marinho, na época jogador do Santos, fez a melhor temporada da carreira em 2020. Isso porque foi o principal jogador do Peixe, finalista da Libertadores, e também um dos destaques do Campeonato Brasileiro, fazendo parte da seleção do campeonato e terminando como vice-artilheiro. Em toda a temporada, Marinho balançou as redes 24 vezes, e na eleição de Rei da América, ele desbancou Nacho Fernandes, do River Plate, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. Após um 2021 em baixa no Santos, ele foi vendido ao Flamengo em 2022, onde fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, sem muito espaço no Flamengo, ele se transferiu para o Fortaleza, onde vem sendo opção no banco de reservas. 2019 foi o ano mágico que tanto o Flamengo sonhava ter desde que o clube passou pela reestruturação financeira, já que com a mudança de diretoria, novas contratações também vieram, dentre essas contratações, aquele que seria eleito o Rei da América em 2019. Após fracassar na Europa e retornar ao Brasil, onde recuperou o faro de gol no Santos, Gabigol desembarcou no Flamengo, e o casamento deu muito certo, com ele sendo o principal jogador na temporada, tendo feito nada menos que 43 gols, 2 deles que resultaram na virada que deu o título da Libertadores. Na eleição de Rei da América, Gabigol desbancou 2 companheiros, Bruno Henrique, que ficou em segundo na votação, e Arrascaeta. Comprado pelo Flamengo, Gabigol, atualmente vivendo fase e momento diferente desde o ano passado, está em impasse com o clube, que ainda discute sua renovação contratual. Foi em 2018 a última vez que um time não brasileiro conquistou a Copa Libertadores, e a final naquele ano foi bem atípica, com os rivais Boca Juniors e River Plate decidindo a finalíssima no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. Assim como em 2019, o time campeão da América liderou a premiação dos melhores jogadores do continente, com o meio-campo Gonzalo Pity Martínez sendo eleito o Rei da América. Na eleição, ele desbancou os companheiros Juan Quintero e o goleiro Franco Armani. No ano seguinte após o título, Pity Martínez foi vendido ao Atlanta United dos Estados Unidos, onde já atuou por 2 temporadas e posteriormente foi jogar no Al Nassr da Arábia Saudita, onde esteve por 3 anos. Em 2023, o River repatriou o meio-campo, onde aos 30 anos, sofrendo com lesões, não vem obtendo o mesmo destaque como no final da década passada.
Em 2017, o campeão da Copa Libertadores foi o Grêmio, que na ocasião alcançou o tricampeonato. E outro detalhe foi que Renato Gaúcho se tornou campeão da Libertadores como jogador e como treinador, entrando para um seleto e restrito grupo. Um dos destaques na campanha foi o meia-atacante Luan, vice-artilheiro da competição com 8 gols, um deles um gol de placa na grande final contra o Lanús. Luan, nos tempos de Grêmio, apresentava bom futebol, tanto é que foi eleito o Rei da América em 2017, desbancando na eleição Paulo Guerreiro do Flamengo e seu companheiro de Grêmio, Arthur Melo. Entretanto, nos anos posteriores, Luan parece ter desmotivado e não apresentou mais o bom futebol de antes, chegando a ser vendido ao Corinthians, onde teve passagem pra lá de conturbada e polêmica, perambulou pelo Santos, retornou ao Grêmio, onde tentou se recuperar, e em 2024 está no Vitória, onde mais uma vez, aos 30 anos, tentará dar a volta por cima. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia encantou o continente apresentando futebol bonito, vistoso e que dava gosto de assistir. Tudo isso comandado pelo técnico Reinaldo Rueda. O resultado foi a conquista do título da Libertadores, em final contra o Independiente Del Valle. E se não bastasse, o time ainda foi finalista da Copa Sul-Americana, quando na época era possível o mesmo time disputar as duas competições, mas aquela final contra a Chapecoense infelizmente acabou não acontecendo. Um dos destaques do clube foi Miguel Borja, e detalhe que ele só foi estrear na Libertadores nas semifinais, sendo decisivo contra o São Paulo e também na finalíssima diante do Del Valle fazendo o gol do título. Eleito o Rei da América, ele desbancou na eleição Gabriel Jesus do Palmeiras e seu companheiro de clube Alejandro Guerra. Vendido ao Palmeiras, Borja teve passagem cheia de altos e baixos pelo clube, não correspondendo à alta expectativa, e perdendo espaço acabou emprestado, passando 2 vezes pelo Júnior Barranquilla, Grêmio e desde 2022 vem atuando pelo River Plate, onde até tem feito gols com regularidade. Em 2015, o River Plate por muito pouco não foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, conseguindo a classificação na rodada final após uma combinação de resultados. Crescendo no mata-mata, o clube alcançou a final, onde levou a melhor sobre o Tigres do México e conquistou o tricampeonato da Liberta. Um dos destaques do River era o meio-campo uruguaio Carlos Sanches, que contribuiu com 4 gols e 4 assistências na campanha, um desses gols na decisão diante do Tigres. Na eleição de Rei da América, Carlos Sanches, na época com 31 anos, foi o escolhido, desbancando Carlos Tevez, que estava de volta ao Boca Juniors, e Miller Bolaños, atacante do Emelec. Em 2016, Sanches foi jogar no Monterrey do México e após 2 anos e meio foi contratado pelo Santos, onde teve ótima passagem, principalmente em 2019. Deixou o Peixe em 2023 para jogar no Peñarol e em 2024, aos 39 anos, ele acertou com a equipe Uruguai Montevideo, que disputa a segunda divisão do Campeonato Uruguaio. E em 2014, o River Plate ressurgiu no cenário continental ao vencer a Copa Sul-Americana em final contra o Atlético Nacional. E muitos jogadores campeões da Libertadores em 2015 estavam naquele elenco comandado por Marcelo Gallardo. Theo Gutierrez era um dos destaques do River na época, mas ele nem foi tão decisivo assim na Sul-Americana, afinal fez apenas 3 gols na campanha. Mesmo sem ter sido eficiente com gols, contribuiu de outras maneiras e na eleição de Rei da América, ele foi o vencedor desbancando os companheiros Carlos Sanches e Leonardo Pisculic. Após deixar o River em 2015, Theo Gutierrez rodou por vários clubes, passando por Sporting de Portugal, retornando à Argentina para defender o Rosário Central, depois ficou 4 anos e meio no Júnior Barranquilla, atuou pelo Deportivo Cali, passou pelo Atlético Bucaramanga e atualmente em 2024, aos 38 anos, ele acertou com o Real Cartagena da segunda divisão colombiana. Bom galera, e esse é o paradeiro dos 10 últimos jogadores que foram eleitos o Rei da América. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.